Boa tarde a todos aí, tá? Como bons judocas estão fazendo treinos de Ukemi, né? A nossa internet resolveu ficar achando que estamos caindo, etc., derrubando a gente direto, né? Estamos tomando o ipom aí do Facebook. Não sou o professor Fernando, tá? O professor Fábio está fazendo os ajustes aí, não é mal educado, tá? Ele está fazendo os ajustes aí divulgando, tentando estabelecer a conexão de uma maneira mais estável, tá? Bom, como eu estava falando, acho que é a quarta ou terceira vez falando, será um pouco mais palatável hoje, vai ser um pouco mais objetivo hoje, porque nós teremos mais dados, né, teremos mais estudos falando sobre desenvolvimento motor e a trajetória, desculpa, do jovem para ser um atleta, tá? O professor Fernando, como tinha falado, ele estuda a parte acadêmica durante a carreira dele acadêmica, essa parte de desenvolvimento motor. Então, mas nós vamos aprender com ele, né, essa parte e o que ele tem a contribuir com essa área e tentar trazer para o judô. Professor, com você, Fê. Boa tarde de novo, estou rindo aqui porque acho que é a terceira vez que eu dou boa tarde. Bom, como o Ikeda disse, eu passei parte de um mestrado e doutorado estudando desenvolvimento motor, como eu disse já 4 vezes. Em 2016, a gente publicou um primeiro capítulo de livro tentando introduzir os conceitos de desenvolvimento motor ao judô. Ao longo desses anos, eu fui estudando um pouco mais de judô, muito mais de desenvolvimento motor do que de judô, mas eu tentei compilar as ideias, estruturar algumas ideias de acordo com os conceitos de desenvolvimento motor. Para isso, para não me perder, até eu bolei uma pequena apresentação aqui, eu espero que todos consigam ver, porque a gente testou ontem, retestou, todo mundo conseguiu ver. O primeiro de tudo, é importante para quem não tem muita ligação com a área, é saber o que é o desenvolvimento motor. Né? Você pode procurar aí, tem dezenas de livros, e desenvolvimento envolve mudança, né? Mudança duradoura. E essa mudança nós conseguimos visualizar ao longo do tempo, não é claro? Nós que somos professores de judô, geralmente nós começamos com um aluno lá com 5, 6, 7, 10 anos e nós conseguimos ver como esse aluno progride ao longo do tempo. E a grosso modo a gente pode falar que a gente está acompanhando o processo de desenvolvimento motor dele, sim. E geralmente esse processo ele ocorre de habilidades simples. E aí, geralmente, quando você olha os livros de desenvolvimento motor, você vai ver que essas habilidades são o andar, o correr, o chutar uma bola. São as habilidades que a gente costuma chamar de habilidades motoras fundamentais. Então, eu coloquei aqui o Osotogari sendo aplicado por uma criança, que apesar de não ser nada simples, a gente pode ver que ele é muito mais simples do que esse Osotogari aplicado pela Mayra. E aí o processo de investigação do pesquisador em desenvolvimento motor, ele investiga basicamente isso, como o sujeito progride de habilidades cada vez mais simples, ou seja, daqui do menininho, aplicando golpe nessa menininha, até um golpe mais sofisticado, ou uma habilidade mais sofisticada, como nós podemos ver aqui, a Mayra. Bom, é claro que dentro desse universo de todas as habilidades que a gente pode aprender e desenvolver ao longo da vida, é um universo muito grande. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles basicamente dividiram as coisas em caixa. Né? Hoje, se você olhar os livros de desenvolvimento motor, você vai ver que cada um tem uma representação, né? Uns são uma ampulheta, outros são uma pirâmide, outros colocam uma montanha. Eu vou usar do professor Gotani aqui, que é esse modelinho, mas eles colocam em caixas, né? Que eu vou chamar de fases aqui, que são desde os movimentos reflexos, né? Que são os primeiros movimentos que a gente começa a apresentar na vida já intrauterina, até os movimentos determinados culturalmente. Eu vou chamar de movimentos esportivos para ficar mais fácil.
A ideia é que, quando ele divide em caixas, a gente, em cada fase da vida, a gente deveria desenvolver um conjunto de habilidades, né? Mas o mais interessante, quando eles propõem esse modelo, é entender os princípios por trás dele. Um deles é que o desenvolvimento é progressivo, quer dizer, sempre aumenta, né? Sempre rumo ao aumento de complexidade, né? Mas ele é progressivo. O segundo princípio, que eu acho que é um dos mais importantes, é o de interdependência. O que isso quer dizer? Que todos os movimentos que eu aprendo numa determinada fase, eles vão influenciar o movimento que eu vou aprender na fase seguinte, ou a habilidade da fase seguinte. Então nós temos aqui movimentos rudimentares, movimentos fundamentais. Tudo que eu aprendo aqui nos fundamentais vão influenciar o da combinação, e tudo que eu aprendo da combinação vão influenciar o dos culturalmente determinados. E por fim, como eu disse anteriormente, é sempre rumo ao aumento de complexidade. O que é esse aumento de complexidade? O meu movimento tende sempre, nessa sequência de desenvolvimento, o meu objetivo é sempre dominar ou desenvolver habilidades com maiores interações entre os componentes. O que eu estou chamando de interação? A coordenação entre braço e perna, por exemplo, a coordenação entre braço e perna e um giro, por exemplo, ou a coordenação entre braço e perna e ficar numa perna só no chão, com muitos golpes do judô. E a importância de saber tudo isso é que se eu continuar seguindo essa sequência, eu começo a dar importância a essa fase que a gente chama de fundamental. Porque se eu considerar o processo como progressivo, interdependente e complexo, as abordagens vão dizer basicamente o seguinte: se eu não desenvolvo o fundamental, ou o básico, que é esse primeiro quadradinho aqui, eu jamais chego aqui. É isso que as propostas em si vão abordar, é isso que o princípio do desenvolvimento em si vai abordar. E isso é muito importante quando eu penso no processo de desenvolvimento do judô. Eu estou ouvindo, acho que me ouvindo, viu, Fábio? Não sei se isso depois fica. Eu estava ouvindo esse vai ficar porque, pelo menos na minha gravação de tela, por algum motivo está voltando para um de vocês. Mas tá. Pode continuar. Como você vai editar? Você quer que continue? Você quer que depois... Manda bala. Você tirou o retorno, manda bala. Eu corto o começo, o Ikeda me manda, já estou gravando minha tela. Então daqui por diante, toca o barco. Tá bem. É que tem alguém me chamando aqui falando que caiu a internet, mas enfim. Eu tenho certeza que caiu também. Você tentou reconectar, não? Não, eu preferi deixar gravando a tela agora. Tá bem. E vou pedir desculpa aqui que eu não vou responder agora, mas enfim. E a ideia, acho que central aqui é o que seria fundamental no judô. Uma vez que eu falei que ele é interdependente, quer dizer que existe acho que a gente tem que dar uma importância especial para essa fase do que é fundamental, lembrando que nos estudos de desenvolvimento motor, quando a gente trabalha com outras habilidades, o que a gente vê? A gente vê que quando o fundamental não se desenvolve, a gente não tem esse culturalmente o específico do esporte. Tá? O aluno vai ter dificuldade, a criança vai ter dificuldade de dominar essas habilidades que a gente chama de mais complexas. E por que da importância desse fundamental? E aí entram dois conceitos bem importantes. Né? Se eu considerar o fundamental como realmente fundamental e importante, durante essa fase aqui, até os 12 anos de idade, o modelo propõe 2, mas a gente sabe que hoje são poucos lugares que tem judô com 2 anos, né? Se a gente considerar as escolas, a gente começa por volta dos 4. Se eu considerar o fundamental como extremamente fundamental para o meu progresso como atleta, eu tenho que desenvolver a maior quantidade de golpes possível, considerando a idade do sujeito, da criança. E aí eu vou dizer o porquê. Porque entram dois conceitos e princípios bem importantes dentro da abordagem desenvolvimentista, da abordagem do desenvolvimento, que é o da diversidade e o da complexidade. E esses dois conceitos são os principais para eu discutir com muitos técnicos e muitos professores a importância da gente diversificar e ensinar cada vez mais golpes. E quando eu digo ensinar, é realmente ensinar, esse certificado de que o aluno aprendeu uma técnica. Tá? Porque eu vou dar o exemplo do que é uma diversidade e do que é complexidade. Diversidade, imagina que eu vou ensinar o ultimata.
como proposto, eu deveria ensinar o ultimato da maneira tradicional, o mais tradicional possível, né? Segurando a pegada tradicional, segurando um mangue-gola, fazendo a movimentação correta, nada de... nessa primeira fase, eu não devo ainda criar diversificações. Tá? Com o mesmo exemplo, eu vou desenvolver e vou ensinar o Outigari, e vou chamar de maneira tradicional também, tá bom? Segurando manga, segurando gola, fazendo a movimentação de perna da maneira mais correta possível. Eu chamei isso de ensinar a forma tradicional, tá bom? Uma vez que eu ensinei a forma tradicional do golpe, não é? A forma mais correta de se aplicar um golpe, conforme sugerido pelo Jigoro Kano, conforme sugerido por todos os nossos senseis mais experientes, aí sim eu posso aplicar um processo de diversificação. Eu começo a fazer com que o meu aluno pratique esse ultimata com diferentes pegadas, com diferentes posições, entrar em diferentes velocidades, ou seja, ele vai diversificar a forma com que ele faz o mesmo golpe. Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o judô é um esporte dinâmico, né? O judô você ora pega um atleta de esquerda, ora pega um atleta canhoto, um atleta de esquerda, ora você pega um atleta canhoto, ora um atleta destro, ora um atleta que luta de uma forma ou de outra, um maior, um menor, um mais pesado, um mais leve. O judô é dinâmico, a interação entre os dois atletas é muito grande. Então, somente quando o judoca consegue diversificar as formas, diversificar as técnicas, é que ele é capaz não só de combinar essas técnicas, mas de realizar coisas com essas técnicas impensáveis, que é o que a gente vai chamar de aumento de complexidade. Ele consegue ele consegue fazer com que mais componentes interajam de uma forma harmoniosa, e aí nós temos aquilo que quando a gente olha um atleta muito habilidoso fazendo, a gente fala, nossa, como ele fez isso? E aí eu trouxe um exemplo aqui, que era o Thiago Camilo, né? Eu tive a oportunidade de treinar inúmeras vezes com o Thiago Camilo, e a felicidade e infelicidade de competir contra ele. E era impressionante como ele fazia algo extremamente complexo parecer simples. Então, se eu voltar aqui ao Thiago Camilo, eu não tenho dúvida de que ele sabe aplicar o mesmo golpe em diversas formas, com diferentes atletas, com diferentes pesos, com diferentes pegadas. E qual que é a importância disso? Num estudo recente, que eu até estava compartilhando com o Ikeda, eu avaliei as lutas todas as semifinais e finais de todas as categorias do Mundial do Azerbaijão. Esqueci o nome da cidade agora. E quando você olha as finais e semifinais, a quantidade, a variação de golpe dos atletas que foram campeões é muito grande. Isso não resta dúvida que isso vem de um processo de diversidade, de aumento de complexidade. Aqui eu acho que é o slide mais importante. Por quê? Porque se essa diversidade não ocorre, se eu ensino o ultimata de uma única forma, e somente ultimata, e vou lá, vou fazer meu aluno só fazer ultimata, porque é o que ganha competições até o sub-15, é um exemplo, claro, né? Eu posso dar outro exemplo aqui, o Seoi. Hoje é muito frequente você ver vários alunos entrando apenas o Seoi agachado. Isso não faz com que o aluno crie um repertório grande daquela habilidade, com que ele consiga combinar com outras habilidades. A gente tem que lembrar que quanto maior o repertório que o aluno tem, que o atleta tem, maior a chance que ele tem enquanto um sistema, vamos pensar que o aluno aqui é um sistema, de combinar todas essas habilidades e fazer coisas extremamente complexas com extrema eficiência. É daí que vem o conceito de diversidade e que gera o aumento de complexidade. E por isso que eu critico muito a especialização precoce, não em relação ao aluno começar muito cedo, tá? Mas eu critico muito em relação à especialização precoce do aluno aprender apenas um golpe para ganhar campeonatos no sub-11, no sub-15, no sub-13. E eu gosto muito desse artigo, que é da Úrsula, que também é judoca,
e do Leandro Mazei, também judoca, foi meu técnico, foi competir contra ele, foi meu amigo de tatame, mas também foi meu técnico por um tempo, que eles mostram, olha... A Mônica e a Bianca. A Bianca Miarca também, que pesquisa muito sobre judô, também do judô, e o professor Emerson Franchini também, eles mostram o seguinte: se a gente acompanhar a trajetória 10 anos, o resultado durante 10 anos do atleta, o que ele era 10 anos antes não quer dizer o que ele vai ser. E eu tenho certeza que a gente pode pegar pode pegar os dados da federação novamente e olhar lá os campeões do sub-11, do sub-13 e do sub-15 e ver o que eles estão fazendo lá no adulto, se eles ainda são os campeões. E eu vou falar disso um pouco mais à frente, o que define um campeão, o que define, ao meu ver, um campeão até sub-13 principalmente. Mas onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte: assistam às lutas dos principais atletas hoje mundiais. Se a gente quer ter a mínima chance de competir com essas pessoas, que eu considero assim, eu tenho assistido às lutas deles, do começo ao fim, a gente tem que voltar a essa parte aqui. A gente tem que dar mais atenção a essa diversidade, a essa complexidade. Um atleta não se forma depois do sub-15. Todo esse repertório motor, hoje no desenvolvimento motor deram até alguns nomes para isso: competência motora, letramento motor, mas no judô a gente pode usar a mesma coisa: competência motora do judô, letramento motor do judô. Se a gente não investir muito, e eu digo muito mesmo, nessa diversidade, começando desde a forma tradicional até várias formas de fazer o mesmo golpe, a fim de que o atleta consiga combinar. Seu áudio sumiu. O áudio sumiu, Fê. Meu áudio voltou agora? Voltou agora. Voltou agora. Minha internet estava instável. E o que eu estava dizendo... Então é você que derrubou a gente várias vezes. Não fui eu, não. O que eu estava dizendo, onde meu áudio caiu? Bem agora que você voltou para esse slide. Você falou alguma coisa só nesse anterior e depois voltou para esse slide. Volta. O que eu falei é o seguinte: se a gente quer chegar no nível desses caras, a gente tem que mudar toda a nossa forma, principalmente nos primeiros anos da formação de um atleta. Não é possível que esses atletas aqui ficaram tão habilidosos depois da fase adulta. Porque o que os estudos vêm mostrando é que se eu tenho um grande repertório motor na infância, a chance de eu aprimorar e tornar aquilo mais complexo é enorme. Mas esse repertório motor é aquilo que a gente chama de básico. Então, se eu não dou uma atenção especial à formação inicial do atleta em relação à diversidade de golpes, eu não posso esperar que ele tenha um aumento de complexidade de golpes. E aumento de complexidade é isso. Você vai ver que esses sujeitos aqui, eles fazem um golpe de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é forma. Eu posso te interromper com um exemplo, porque tem algumas coisas dessa que eu já falo muito até. Eu sou repetitivo. Inclusive a primeira parte que você falou, e ó que eu nem estou falando de habilidades gerais, que de 2 a 7 anos tem algumas coisas ali que a gente tem que incrementar, que não necessariamente são do judô, mas eu sou de uma época um pouco anterior a vocês, né? Mas eu peguei uma época que tinha um japonês que chamava Koga. Sim. E ele jogava todo mundo de Ponseoi, só que ele tinha um Ponseoi muito característico, um deles, que eu brinco que é um Ponseoi de quadril, porque o Kuzushi dele era uma restrição biomecânica no ombro, e ele arrancava com a pancada de quadril. Não era efetivamente um Ponseoi de braço, né? Eu sei que é um golpe de braço, mas caracteristicamente aquela variação dele, ele dependia absurdamente da pancada de quadril. Ao mesmo tempo, se você observa uns 15, 20 golpes dele, ele aplicava de toda maneira. E Ponseoi Sodê, ao contrário, invertido, baixo, alto, para cima.
Isso quer dizer, ele não tinha só aquele. No entanto, eu era juvenil para júnior, assim, obviamente eu grandão era do Ultimata, era uma outra classe aí de golpes. Os meninos de 12, 13, 14 anos, eles ficavam tentando treinar daquele jeito. E aí eles entravam numa restrição de habilidade para uma habilidade muito específica, que já nem era o Seoi de joelho ou o Seoi agachado. Era um Seoi tentando dar uma pancada de quadril. Só que isso também começou a acontecer com o Seoi agachado por conta daquela combinação. Eu não vou falar o bairro aqui de São Paulo, mas eu já contei essa história algumas vezes. Eu vim para um amistoso aqui com uma aluna que nem era federada. E aí ela ia lutar com 3 meninas. E essas 3 meninas eram do mesmo lugar. Eu vi as 3 lutas anteriores dessas meninas, falaram que era campeã paulista, vice-campeã paulista e 4º lugar, assim. Era empurrava, puxava Seoi. Puxava, empurrava out. Elas só faziam isso. Elas foram campeãs paulistas e preencheram um pódio aí. Elas são de mesma agremiação fazendo isso. E aí eu dei instrução para uma aluna que não era nem federada. Não bloqueia, sai de Taisabaki e bate ou Sasai ou Deashibarai. Ela ganhou a semifinal com 4 yukos e a final com 6 yukos. Não era competidora, ela só tinha uma postura e ela era diferente porque ela era inteligente lutando, ela sabia movimentar. Ela não caiu naquele jogo de xadrez empurra-puxa e acabou o judô da menina ali. E ao mesmo tempo, eu estou falando de 15 anos atrás, nenhuma dessas meninas se tornou atleta. Mas Fábio, eu vou completar o que você falou, porque eu ia chegar lá. Hoje, tem atletas, da nossa época, tem atletas, que você fala, esse cara faz Ultimata. E ele sabia fazer isso de várias formas, e ele aumentou a complexidade do próprio Ultimata. Isso. Hoje, eu não sei se aquele atleta, eu estou falando a nível internacional, tá? Com um único golpe, mesmo sabendo fazer de várias formas, tem espaço. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, hoje os atletas de nível internacional, eles se estudam de uma tal forma que eles conseguem prever vários movimentos, né? Você vê muitas lutas que ficam... Hoje o pessoal fala, tem muita luta travada. Isso vem por consequência de quanto o atleta estuda o outro. Né? Eu lembro, o Koga foi um dos que fez um vídeo, as técnicas do Koga, era uma fita cassete que você ficava acompanhando. Por isso que eu estou falando, eu acho que hoje, sim, é bem importante você ter um golpe muito bom. Só que, enquanto a gente pode diversificar, a gente deve diversificar. A gente tem que parar de ficar preocupado com o sub-11, sub-13, sub-15. Eu sou técnico. É claro que eu quero um aluno meu sendo campeão do sub-11, sub-13, sub-15. Queremos isso aí. Todos queremos. Mas eu quero principalmente que o meu atleta tenha chance no adulto. Hoje não tem para onde fugir. Hoje a gente vai ter que melhorar isso. O judô evoluiu e evoluiu demais. E você vê que os caras de ponta são extremamente técnicos. E os atletas de ponta são extremamente técnicos, têm um repertório de golpe gigante e fazem acontecer de pegadas. Pegou onde pegou, os caras já estão fazendo acontecer. Posso fazer mais duas colocações? Pode, claro. Pode. Tô chateado porque você não me citou aí. Tem um artigo meu do Emerson, do Go. Se o Go assistir esse vídeo, ele vai perceber que você não citou a gente. É um artigo de 2008. Nós pegamos 10 anos entre campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Os 5 primeiros colocados chamamos de elite e super elite. Esse artigo 2008. Eu acho que tem que ser refeito e vou explicar por quê. Os caras tinham no mínimo 4 golpes. Os caras que ganharam mais competições, o primeiro autor é o Franchini. Franchini, Sterkovic, Gomes, Tani e Meira Júnior. 2008. Pronto, só para você não falar que eu não estou te citando, tá aqui, ó, pronto. Não, beleza. Eles tinham pelo menos 4 golpes
e algumas coisas interessantes. Tinham direções diferentes dos mesmos golpes, então eles tinham 4 golpes, mas mesmos golpes saindo para direções diferentes. E uma parte interessante é que sempre nas semifinais e finais, os caras que ganhavam, eles vinham com alguma coisa surpresa. Então tinha um coelho na cartola. Tem alguns detalhes a mais, mas é um artigo que eu não preparei uma apresentação dele, então eu não lembro alguns detalhes dos resultados. Mas se reflete nisso que você está falando. E eu estou falando, isso é da década de 90 e 2000, o N, né? Os atletas. Uhum. Eu imagino agora que se você entrar, você assistiu luta, há um mês atrás eu estava entrando na Fiji, você assiste luta de todos os atletas, de todo o circuito mundial, a luta que você quiser. E aí eu até fiz isso quando eu fiz uma análise da luta do Kageura e do Ted Riné, né? Que ele ganhou do Ted Riné, depois eu vi 2 lutas, ele quase ganhou do Ted Riné no Brasil também. O ano anterior, ele perdeu. Você vê que a luta do Kageura com o Ted Riné tem um lance que ele é canhoto e atrapalha o jogo do Riné, mas é um jogo de xadrez. Você percebe que a luta do japonês, ela é completamente... Tanto é que ele não é o titular do Japão. Ela foi completamente estruturada só para ganhar do Riné. E é um jeito chato, exatamente, com 2, 3 golpes para pegar o Riné. Quer dizer, é completamente tático e personalizada a luta dele. Ela foi feita para aquele cara. Tal. Eu fui ver outras lutas dele, ele é chato e tal, mas não é o mesmo ritmo de luta, não são exatamente os mesmos golpes, ou eu não vou falar que são os golpes, mas é uma coisa que eu reparo que é a preparação do golpe. Por motivos óbvios, eu fico preparando como ele o Kageura é um pesado que faz seoi, cara, seoi baixinho. Como ele prepara o seoi com os outros pesados e como ele prepara com o Ted Riné, entendeu? As saídas. Aí você vê que as 2 lutas dele, a do Brasil, do Grand Prix do Brasil, e a que ele ganhou que foi no Grand Prix da França, é um jogo de xadrez. Ele colocou o Ted Riné num jogo de xadrez. No Brasil o Ted Riné conseguiu, mas lá não deu, entendeu? Sim, é uma luta estudadíssima. Mas é isso que vai acontecer, e já está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais daqui para frente. Os atletas se estudam cada vez mais, e aí eu volto ao ponto. Se a gente quer ter uma geração vitoriosa novamente no judô, a gente já está atrasado. Pelo que eu vejo nos campeonatos do Sub-11, Sub-13, estou falando isso até... eu estou falando isso como se fosse fácil, tá? Mas não é, porque eu também dou aula para criança e sei que não é. Mas a gente tem que se mobilizar enquanto professor e dar um jeito nisso, ou criar técnicas. Eu acho que a gente vai falar disso bastante de aprendizagem, como estruturar isso. Mas eu voltei com isso muito forte na minha cabeça. Eu fui fazer um estágio de 1 ano em Portugal, tive a oportunidade de conversar com atletas e pessoas de diferentes lugares da Europa, ver o que eles estão fazendo. Mas se eu seguir a abordagem de desenvolvimento motor, é isso que tem que ser feito. Não tem para onde fugir. E aí, quando você entra num golpe só, Fabião, eu vou também aqui invocar mais um dos conceitos de uma das abordagens do desenvolvimento motor, que é o conceito de atrator. Se eu especifico muito o meu aluno em um único golpe, o que vai acontecer, segundo a teoria, né? Segundo a teoria, vai acontecer o seguinte: vamos supor que ele ganhou lá o Sub-11, Sub-13, e ele se tornou um especialista em seoi agachado, seoi de joelhos, né? Quando as pessoas começarem a perceber que ele faz muito bem aquilo, vão começar a criar estratégias, táticas e técnicas para você não sofrer um seoi de joelho. O que o técnico dele inteligente vai fazer? Vai fazer o seguinte: olha, vamos treinar outras técnicas. Só que o que as teorias vêm mostrar é que chega um determinado período da sua vida, e eu não vou especificar um aqui, mas esse período, sim, ele é bem latente na adolescência e na fase adulta, que vai acontecer o seguinte com o atleta: você pode ensinar outras técnicas, e quando ele pegar atletas de um nível inferior, ele vai aplicar essas outras técnicas. Ele vai aplicar um harai, vai aplicar um sotogari. Quando ele pegar atletas do mesmo nível, ele volta para o atrator, para o seoi abaixado. Por quê? Porque é o golpe forte dele. E eu falo isso até como experiência própria. Eu fui treinei muito tempo o harai goshi. Um dos 6-6 até brincava comigo, me chamava de Fernando Makikomi.
E até que as pessoas perceberam. Quando as pessoas percebem, você tem um problema, porque você se livrar de uma que come é simples, você joga a sua perna lá atrás. Tanto é que eu sofria muito para lutar com pessoas com canhoto. E vai fazer o quê? Quando eu pegava atletas que eu conseguia entrar outros golpes, ótimo. Quando chega o momento do desespero, meu amigo, você corre para aquilo que é o seu atrator. E não tem jeito, você não tem recurso. Seu corpo pensa, sua cabeça pensa, mas seu corpo não vai. Faltou o que o Thiago tem de sobra. Faltou o que o Ono tem de sobra. Faltou o que eu não sei o primeiro nome da Abby, mas o que ela tem de sobra. Eles não param. Eles entram golpe de tudo quanto é jeito. E o judô moderno está indo para esse lado. Né? Eu lembro o Thiago lutando, o Camilo lutando em treinos. Ele lutava com, às vezes, eu lembro um treino no Centro Olímpico, que para mim foi emblemático, no Projeto Futuro, onde tinham atletas de diferentes países ali, inclusive tinha um campeão mundial, um rapaz da França. O Thiago lutou com ele como se estivesse lutando com uma criança. Jogou de tudo quanto é jeito. Quer dizer, o repertório dele era tão grande, o cara faz o que quer. Enfim, diversificar e aumentar a complexidade desde os primeiros anos é o caminho, para mim. E aí eu vou para concluir, vou falar o que o Fábio estava falando, e a parte física, e o que fazer, né? Eu tenho muito claro na minha cabeça hoje o que acontece no sub-11 e sub-13, principalmente. Atletas precoces e atletas tardios. Né? Hoje, até o sub-13, é muito difícil você ter atletas no mesmo nível maturacional. Estou chamando de maturacional por questões fisiológicas. Tá? E um marco que indica esse pico maturacional, eu vou chamar aqui de estirão de crescimento, para ficar mais simples. Mas as pessoas chamam de pico de velocidade de crescimento, que ocorre um pouco antes para as meninas, por volta dos 11 anos, e um pouco mais tarde para os meninos, por volta dos 13 anos. Qual que é o grande problema desse por volta? É que tem menina que vai ter o estirão por volta dos 9. Quando você pega uma menina que já teve o estirão por volta dos 9, 10, e pega uma menina que está com 10 anos, que ainda está a 2 anos do estirão, por exemplo, porque ela é atrasada, a diferença de força é absurda. Eles estão em outra categoria. E o mesmo acontece com os meninos. Tem menino que só vai ter o estirão aos 14 anos. Tem estudos mostrando que quase com 15. E aí quando você pega um menino que tem a idade cronológica de 15 anos, 14 anos, e o outro que tem a idade cronológica também de 14, mas a idade fisiológica de 15, 16, a diferença é enorme. E não é à toa que você vai nos campeonatos da federação, na categoria pesada você vê umas aberrações. Aberrações no que eu digo da discrepância entre o tamanho, não estou chamando ninguém de aberração. Na idade biológica, né? Na idade biológica. Sim. Você vê atletas batendo... Uma vez eu vi uma competição, 2 meninos bons de judô, mas um deles, que eu acho tecnicamente melhor, só que ele não batia no ombro do outro atleta. E ele se esforçou, você vê que ele fazia golpe, tentava. Não dá para ele lutar. Não dá. Chegou uma hora que ele se cansou, o outro atleta foi lá, enfiou a mão atrás das costas dele, encaixou a perna lá e derrubou. Porque a luta vira uma coisa... São atletas que estão em níveis fisiológicos diferentes, completamente distintos. E por isso que eu volto a insistir, até os 11, 12, 13, 14, eu vou colocar aqui, até 15 anos, a gente deve investir em técnica. Técnica pura, por quê? Porque chega uma hora que a força vai se equilibrar. E aí você, para quem já é atleta há muitos anos, vai entender o que eu estou falando, daquele atleta que você pegava no sub-11, 13, não conseguia segurar no kimono dele, quando chegou lá no adulto, opa, peraí, o que aconteceu? O cara piorou? Não, é simplesmente que você igualou a força. E hoje alguns técnicos perguntam, tá, mas como que eu sei quando que tem esse pico de velocidade de crescimento? Como eu sei que atleta que maturacionalmente já está mais desenvolvido daquele que não está? E aí eu retomo a ciência, os estudos de desenvolvimento e crescimento. A gente faz isso hoje tem 3 formas mais frequentes, que é o raio-x da mão,
mas aí a gente precisa mandar o atleta fazer um raio-x, são pelos caracteres sexuais, também não vai dar hoje, né, isso é inviável, mas tem um modelo matemático muito simples, é simples mesmo, que com o peso, a idade, a altura e a altura sentada do atleta, você consegue estabelecer quão longe ele está desse pico maturacional. Se ele já passou, se ele está no pico, ou se ele ainda vai passar. É claro que esse modelo matemático ele tem um erro maior do que o raio-x, né? Vou colocar o raio-x como uma medida ouro, né? Quando você vai lá, tira o raio-x, o pediatra vai olhar, vai falar, olha, ele já teve ou não teve. Agora, esse é um modelo simples, viável para os técnicos, viável para os professores, e a gente consegue pelo menos saber assim, olha, tá vendo esse atleta aqui? Ele não é tão grande ainda, ele não é tão alto, mas ele é um atleta tardio, né? Ele ainda está longe do pico maturacional. Ou não, ó, tá vendo esse atleta aqui? Puta, forte, né? Esse cara tem futuro. Opa, às vezes esse menino é precoce, fisiologicamente. Só é forte. Ele é mais forte que o outro, muito mais rápido que o outro. Você falou uma coisa chave agora, que uma coisa é você falar que o menino é forte. A outra coisa, não tem jeito de não se remeter ao Sensei Sadao falando do Camilo quando o Camilo era moleque. O Camilo, ninguém falava, nossa, esse menino é forte. Mas olha como esse menino é técnico, olha como esse menino é diferente. Eles não estavam olhando o quanto ele era mais forte, o quanto ele patolava, mas o quanto de recurso motor ele apresentava na luta. Eu estou falando palavras Sensei Sadao. Pode ver que são adjetivos de qualidade. O menino é forte, raçudo, parabéns, é legal. Mas olha a diferença do adjetivo que eles davam para o Thiago. Quando o Thiago tinha 12, 13 anos, falou assim, olha como esse moleque, olha como ele é diferente, a qualidade técnica, já não era a qualidade física. Eu nem sei se ele era tardio, se ele era... Eu lembro que ele era bem franzino, na verdade, né? Mas... Eu lembro também. Eu não sei se ele era tardio, precoce, mas o diferencial dele não era físico, era técnico, né? E aí, pensando nisso, Fabião, não tem o porquê a gente investir. Eu vejo atletas fazendo parte física de atleta de sub-15, que é uma loucura. Não tem o porquê a gente investir nessa parte física, considerando tudo que a gente falou. Para mim, de novo, está aqui. A diversidade e aumento de complexidade. E de que forma fazer isso de maneira mais eficiente é o que a gente vai falar na mesa de aprendizagem. Já tem estudos mostrando qual que seria a melhor forma, o próprio estudo do Fábio, né? Então, aí até para quem está assistindo, diferenciar um pouco do que seria o desenvolvimento da aprendizagem. Mas para mim, não tem jeito. Hoje eu vejo um atleta se sobressair pela força, que é o Ted Riné. Eu já conversei com atletas que lutaram com ele, e um dos atletas que já lutou com ele falou para mim assim, Fernando, lutar com ele é o mesmo que você lutar com alguém dos 60 quilos de força. E era um atleta da categoria dele, do peso dele, e falou assim, olha, você começa a luta, você está ali fazendo uma força com ele, e de repente, quando você vê, o braço dele parece que cresce, o seu diminui. Mas desses todos os atletas que estão predominando aí, nenhum deles você vê que é só força. Porque a força, os estudos de fisiologia, de treinamento, eles estão tão avançados que força a gente consegue chegar. É o que você está vendo no futebol hoje. O futebol, você pega qualquer time inferior, aí vou chamar inferior de parte financeira, eles têm um condicionamento físico tão bom quanto um time quanto um Corinthians, quanto um Flamengo. Por isso que você vê, às vezes, vou chamar de novo de aberrações, que é o Guarani do Paraguai eliminar o Corinthians. Se a gente vê o quanto o Guarani investe em dinheiro e o Corinthians investe em dinheiro, é um absurdo, né? E você vê que a parte... O que está faltando ali? Olha, está faltando a parte técnica. Tecnicamente, aparentemente, eles são parecidos, porque a parte física você iguala. É lógico que não estou falando que tem gente com predisposição a ser muito mais forte. Claro que tem, né? Senão eu vou estar desmentindo todos os estudos aqui. Claro que nós vamos pegar atletas que geneticamente, vou chamar por nascença, eles têm uma predisposição a ser muito mais forte do que outros atletas do mesmo peso, da mesma idade, com as mesmas condições. É claro que isso existe.
Só que dá para você igualar, dá para você chegar perto. A técnica não. A técnica, se você não começa desde cedo, porque é muito mais fácil ganhar na técnica do que na força, né? Porque a força, como você tem eu vou chamar aqui, a gente tem um potencial para alcançar, né? Olha, meu potencial é 100, tá? Vou usar um exemplo hipotético aqui. Treinei muito, fiz tudo certo, alcancei meu potencial. Mas o potencial de Ikeda é 110 e eu vou lutar com ele sempre. Eu sei que sempre ele é mais forte que eu. Não, eu sou de categoria diferente. Sim. Agora, o problema é, eu sei que eu não vou alcançar o Ikeda na força, mas eu posso ser melhor que ele na técnica. E a gente viu o que o japonês fez com o Rinê. É claro que o japonês não é mais forte do que o... Não é, ele é mais baixo. Não é. Foi um jogo de xadrez. Enfim, eu concluo aqui. Essa curva, para mim, ela é importante também. Essa curva, se você digitar lá, pico de velocidade de crescimento, eu vou disponibilizar o artigo que fala da fórmula matemática, do modelo matemático para ter o pico de... para avaliar, para mensurar o pico de velocidade lá no Judô Ciência na Prática, para quem quiser fazer. Isso é algo que eu vou disponibilizar no aplicativo que eu estou montando lá para a educação física. Mas eu acho que a gente precisa começar a entender essas coisas e, sim, trazer o que a gente tem do desenvolvimento motor, da aprendizagem motora, para dentro do judô, se a gente quiser chegar nesse nível. E não vai ser agora. Isso. Você falou uma coisa interessante, que quando a gente fala de talento, né, tem um lance da predisposição. Os atletas, às vezes, têm um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente pode ir para os estudos do Massa. Ele não é de judô, mas ele pegou a nata do judô brasileiro, e algumas coisas têm em comum. Por exemplo, resiliência, que é nunca desistir, e o cara sempre dar um pouco a mais. Se você juntar isso a longo prazo com técnica, o cara vai chegar lá perto. Aí tem outras coisas, aspectos psicológicos, ou, por exemplo, aspectos psicológicos no sentido motivacionais para continuar, ou até aspectos psicológicos no sentido, por exemplo, de quando o cara está naquela luta com aquela pessoa, entendeu? Que aí são outras coisas que a gente não consegue contabilizar no treinamento. Que nem, se eu fosse dar minha opinião pessoal, as derrotas do Thiago em Olimpíada e Mundial, a gente está falando muito do Thiago hoje, ela para mim era mais cabeça do que parte técnica. Ele pode falar mais sobre isso. E o judô é imperdoável, né? O judô caiu, acabou, né? Você não tem uma segunda chance, né? Não é melhor não é uma pule, né? É aquele momento. Mas ainda bem que você falou dos aspectos psicológicos e para as pessoas não acharem também que é tudo técnica. A gente já viu aquele atleta extremamente técnico, acho que todo mundo tem um na sua academia, que quando chega no campeonato não rende, né? Eu lembro de um menino que treinava comigo na época que era o Palmeiras, e eu às vezes parava para vê-lo treinar. Eu achava impressionante quão técnico ele era, e era muito mesmo. E quando chegava no campeonato, meu amigo, ele não rendia. Mas como hoje, especificamente do judô, um dia eu acho que a gente até pode convidar alguém da psicologia do esporte, alguém que trabalha com motivação. Esses estudos estão sendo muito investigados, tem muita gente investigando motivação hoje, até para a continuidade do esporte, né? Muita gente investigando percepção de competência, vendo se isso é uma característica traço ou estado. Mas é um outro tema bastante interessante para se trabalhar quando a gente vai falar da formação de um campeão, por exemplo. É interessante... Falei que pode falar. Pode falar. É interessante a gente ver que nós estamos abordando o judô sob vários aspectos, né? Veja só, né? Da formação até o alto rendimento, né? Aí chega no alto rendimento, parece que tudo se torna mais complexo, né? Obviamente, pela própria exigência do esporte, né? O que eu ia falar sobre essa parte que quando a gente parte para o judô esportivo, né, alto rendimento, nós temos a multidisciplinaridade, né? Vai ter o psicólogo do esporte, o fisiologista, e é claro que, infelizmente, como o Fê falou na sua apresentação, há certas lacunas que ele teve no início da formação dele, que não vai conseguir fazer muitas coisas, né? Iguala-se a parte fisiológica,
né? Pode fazer um preparo físico legal, pode-se fazer um trabalho psicológico legal, mas a parte técnica, essas lacunas talvez não sejam bem solucionadas, né? Você não chega, exato. Eu queria, Fê, que você discutir um pouco com vocês dois, né? Eu acho que um tema legal, né? A criança hoje, tá? A criança hoje, nós sabemos que tem uma oferta, uma demanda motora diferente de quando nós éramos criança, né? Hoje nós temos a tecnologia, temos videogames, celulares com capacidade imensa. As crianças vão ter um repertório motor muito mais ligado às habilidades finas, do tipo digitação, movimento do videogame, do que aquelas habilidades básicas, né, do correr, do quicar. Acredito que quando vocês davam aula de educação física, vocês tinham aqueles casos de crianças que não sabem ter o equilíbrio unipodal, etc, etc, né? Aqui eu quero levar o seguinte, né? Fê, baseado nos estudos que você tem em desenvolvimento motor, né, que você sabe de desenvolvimento motor, quanto que essas habilidades básicas pode interferir no indivíduo, no caso do judô, tá? Uma pergunta que eu gostaria era essa, né? A pessoa tem deficiências em algumas habilidades motoras básicas, né? Que é falta de oportunidade, falta de... entre outros fatores, né? Qual que seria o impacto que isso teria quando a gente passar para os movimentos culturalmente determinados, no caso do judô? Eu vou responder essa pergunta, apesar de ter falado bastante hoje, mas uma coisa que só antes de responder essa pergunta, você começou a falar de que realmente quando a gente não tem esse processo de formação no começo, dificulta. Eu estava falando da ideia do atrator, e um exemplo muito legal que a gente usava para falar de atrator é o Guga. O Guga, numa das entrevistas, ele fala que um dos movimentos, eu não sou tenista, mas não sei se é o backhand ou forehand, que ele fazia, que era a pancada que ele tinha, um dos analistas de movimento falou, olha, isso vai prejudicar o seu quadril. Então vamos arrumar isso? Vamos. Ele começou a fazer uma outra forma do backhand, vou chutar aqui que é o backhand, e começou a fazer o movimento biomecanicamente de uma forma que não ia ocasionar a lesão no quadril. E o próprio Guga diz em uma entrevista, olha, eu tentei. Quando eu pegava atletas de um nível inferior, eu ia lá bonitinho, fazia um movimento bonitinho. Quando eu pegava o Sampras, a galera da época dele, meu amigo, não tem o que fazer. O atrator é muito forte. O cara aprendeu daquele jeito. Então, sim, prejudica demais. Eu posso você está chamando de atrator, mas em um momento que já está pronto o negócio, né? Que a comida está pronta. Se você está falando na formação do atrator, se você criar mais atratores, seria interessante. Sim. E aí, numa fase anterior, eu ter mais atratores, não é isso? Isso, diversos atratores, não um único, né? Que aí a gente chama de aprendizagem, né? Aprendizagem. Porque a gente fala assim, desenvolvimento é o a longo prazo. Eu fico brincando que o desenvolvimento é o saber ler e escrever. Mas fazer o A, o BA, passar esqueci agora, no caderno de caligrafia, de várias maneiras, de várias formas, várias vezes. Esse é o ponto. Depois minha letra é feia, depois que eu aprendi a escrever feio, é daquele jeito, eu faço 3 linhas bonitas, depois da terceira linha, já era. Né? Agora, respondendo a sua pergunta, se as habilidades fundamentais, se um aluno que não sabe ficar na posição monopedal, não sabe fazer um rolamento, não sabe pular numa perna só, não sabe correr lateralmente, atrapalha no judô muito, muito. E isso é um problema da própria educação física escolar hoje. Porque a gente tem um problema que a educação física escolar deveria proporcionar ou oferecer oportunidades para que o básico, por isso que chama de fundamental ou básico, o aluno soubesse. Agora, pensa quando você recebe um aluno de 4, 5 anos na sua academia, no seu dojo,
onde quer que for, você quer ensinar uma habilidade de judô para ele, onde ele tem que ficar com uma perna só no chão, só que isso acaba virando uma restrição. O aluno não consegue ficar numa perna só no chão. Não é que ele não vai aprender o Sotogari, é que ele não tem uma perna só, não consegue ficar numa perna só. E aí você acaba tendo que parar, você acaba tendo que ensinar o aluno o que é básico antes dele aprender o que é específico. Então eu tenho lá no Instituto alunos que não sabem correr lateralmente, alunos que não sabem fazer uma cambalhota, alunos que não... Se o aluno não sabe fazer uma cambalhota, como que eu vou ensinar lá a fazer o Zenpô? Se o aluno não sabe correr lateralmente, como que eu vou ensinar para ele que ele pode derrubar um atleta lateralmente. De um Deashibarai ou um Kuri Ashibarai? Se ele não consegue ficar em posição monopedal, como que eu vou ensinar para ele como fazer um Harai Goshi ou um Ultimata? Então, no modelo que eu propus com o Fábio lá no livro que eu falei no começo, a gente fez eu até queria mostrar, eu propus uma ideia que, logo no começo, principalmente o judô escolar, se ele quer dar um auxílio para o judô competitivo, ele deveria também se preocupar com essas habilidades básicas em alguma parte da aula dele. Porque para o professor ali dentro do tatame, às vezes é mais simples do que o professor que está lá na quadra com 30, 40 alunos, eu não vou entrar nesse mérito agora, apesar de achar sim que dá para ensinar o básico, né, para os alunos mesmo, você tendo 30, 40, já tem estudos mostrando isso, mas às vezes acaba sendo o papel do professor de judô ensinar o básico, né? Daí a formação em educação física é importante. Por quê? Porque o professor de judô tem que ter uma coisa na cabeça. Se o aluno dele não sabe o básico, não adianta ele ficar insistindo para o aluno aprender o Sotogari. Se ele quer manter aquele aluno no judô, ele vai ter que ensinar o básico. Por isso é tão importante, às vezes, no aquecimento, você trabalhar com habilidades coordenativas, com habilidades básicas. Ao invés de você mandar o cara ficar fazendo corrida lá sem parar, trabalha principalmente, eu estou falando desses primeiros anos, até os 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, que a gente vê que tem muita criança com 10 anos que não sabe correr, é você trabalhar o básico. Por quê? Porque uma vez que o aluno melhorou o básico, ele vai se sentir mais motivado a fazer o específico. E ele vai continuar a trajetória dele no judô. Por que os estudos vêm mostrando hoje? Se ele não sabe fazer o básico, não é o específico que ele vai aprender. Tem aquela ideia da diversidade e complexidade, que eu mostrei lá no começo. Né? Eu tenho que saber ficar numa perna só sem fazer nada, para depois ficar numa perna só fazendo alguma coisa, movimentando meu centro de massa, meu centro de equilíbrio. Isso é a diversidade. Se eu não sei fazer, eu vou me desmotivar, sabe por quê? Porque eu começo a me comparar com o próximo, que é o que a gente vai chamar de percepção de competência. E eu vejo que o meu amiguinho aprende, eu não. Aí eu vou chegar numa hora e vou falar assim, opa, esse esporte aqui não é para mim. Motivação vai lá para baixo, desistência. A motivação vai lá para baixo, percepção de competência vai lá para baixo, e a gente perde alunos. Alunos que teriam, às vezes, um potencial, só que eles não têm o básico. E aí, né? o problema não é só nosso, o problema às vezes é da escola também, que não desenvolveu o básico. Né? Se eu achar o livro aqui, ou até, se o Fábio quiser falar alguma coisa em relação a isso. Mas a aula que eu gravei à noite, eu já falo um pouco exatamente disso, porque como eu não chego no atleta, eu foquei nessa minha aula de desenvolvimento motor só em pré-escola. Eu dividi pré-escola e ensino fundamental. Então eu só falo até 6 anos. E vem bem ao encontro do que você está falando. A minha aula, que eu vou liberar amanhã à noite no Facebook e no YouTube, é só até 6 anos de idade. O que o professor tem que pensar até os 6 anos de idade? Porque vai bem nesse sentido. Porque o que eu... Vai falar sobre uma discussão a função das habilidades básicas e tudo mais. Porque é uma discussão que eu tive com vocês, com o Fernando, com uma discussão que nós tivemos, né? É que parece que tem um salto, né, entre o judô escolar, judô infantil, né, para o judô de alto rendimento, né. Parece que estamos dando um salto muito grande, né, e às vezes esquecemos que isso é ao longo do tempo. Né? Infelizmente, o que se percebe hoje é que as pessoas querem achar atalhos, né, querem achar atalhos buscando o resultado apenas, né. Mas isso é a especificação de precoce. Isso. É precoce. A gente for ver que tem um artigo, acho que do professor Go, que ele fala da comparação da educação física com o esporte, que seria interessante a gente passar. Acho que não sei se é de 96, 98,
não me recordo direito, que ele fala da especialização precoce, que ele fala das implicações, né? Acho que seria interessante a gente jogar lá na nossa página. Sim, lá. O pessoal dá uma lida. Na página. Só dar uma lida lá, porque é complicado, porque isso implica na sobrevivência do aluno na modalidade, né? Porque o cara começa a criar movimento estereotipizado, etc. Aí chega lá mais pra frente, não vai conseguir ganhar mais nada, desmotiva, desiste, né? Ô Fábio, você tem alguma coisa sobre fatores de desistência na modalidade aí, de cabeça? Não, mas quando você fala em especialização precoce, ou seja, na escola se desiste muito mais do que na academia, isso é um fato. Tanto é que quem fica na maioria das vezes? Os que vão ganhando ao longo do tempo. Quando você coloca num filtro, aqueles que perdiam, olha para a sua academia. Porque a preocupação era a competição. Aí a gente pode discutir várias coisas, por exemplo, seleção natural. Por exemplo, a tal da coordenação. E aí, inclusive, a comparação com a escola. Porque se a escola eu não preciso ter essa seleção natural, eu tenho de tudo lá. Eu posso ter um ou outro tecnicamente melhor, que poderia até vir a competir bem, mas ele tem menos horas de treino, que é um outro fator comparativo. E lá na academia, já selecionou, que se sentiu ruim, não se adaptou, parou. Já foi embora. Foi embora. Mas acho que... Acho que no fundo, vamos cair na primeira discussão que nós tivemos, que é em relação aos objetivos fim do judô, né? Se o objetivo é o alto rendimento, automaticamente vai ser excludente, não tem como, né? Acho que vou pensar judô ao longo da vida, aí nós temos que tentar abarcar o máximo de pessoas possíveis, né? Por isso que eu entendo que até os 12 anos essa base tem que ser mais bem feita ainda, porque você minimiza essa exclusão que eu digo de autoseleção. Se eu deixo o cara mais coordenado, ele tá ali no meio da brincadeira, ele vai gostar de brincar daquilo. Eu gosto bastante de algumas falas do Luciano, que não é do judô, mas como o Garbelotto tá aqui, que ele fala sobre do que eu gosto de fazer, o que eu vou bem. Se eu sou ruim no negócio, que é a competência, eu vou deixar de gostar. Se eu não preparo para ter aquela competência, então eu não preciso ganhar toda vez, mas se eu só perder toda vez, né? Não tem a recompensa, né? Sim. Daí a importância, de novo, de voltar ao que a gente estava falando no começo. O processo de formação de um bom atleta ou de uma pessoa que vai continuar no judô, ele é demorado, ele dá trabalho, ele envolve correções, dicas, informações, treino, você tem que ter uma paciência para formar. Não adianta você querer formar só atletas campeões sub-11, sub-9, porque as pesquisas estão mostrando aí. E não tem uma correlação, né? Sim. Bom, obrigado então, gente. Pessoal, alguma coisa? Eu queria falar, hoje eu falei muito pouco aí, né, mas ouvi o Fê, ele tem uma contribuição muito grande nessa parte de desenvolvimento motor aí, né, que eu acho que os professores deveriam de pensar mais a longo prazo, né, não uma visão muito imediatista. Nossa próxima live, acho que seria interessante a gente abordar a competição, né, já que... Seria interessante ela ficar no ar primeiro. Sim, óbvio, né. Essa não vai ser uma live, né, vai ser um vídeo mesmo, né, uma gravação, né? O que vocês acham de a gente abordar? A gente vai para aprendizagem ou a gente vai para competição? Podemos ir para competição, para variar o tema, para não ficar sim. Só. Vai ficar no comportamento motor, né? Acho que seria interessante. Vamos fazer então para tentar falar de competição, né? Mesmo bate horário, se tudo der certo aí para mantermos a live em pé, né, nosso TI. Pessoal, então, tchau, tá? Muito obrigado pela paciência aí, tá? Esperamos que o projeto de fato esteja dando certo, né? Nós estamos nos divertindo bastante e aprendendo, obviamente. Judô Ciência na Prática, curta-nos, compartilhe e vamos tentar divulgar a ciência aí no nosso meio. Até a semana que vem. Tchau, até. Falou, pessoal. Até mais. Tchau.